Olá, bem-vindos a mais um Horizonte Notícia Entrevista. Após avanços importantes nos últimos anos, alguns países da América Latina vivem um momento político conturbado, com decisões polêmicas e que ameaçam muito do que foi conquistado. Hoje vamos falar sobre essa efervescência e se tudo isso pode afetar democracia, direitos sociais e direitos humanos, inclusive aqui no Brasil. Para nos dar mais informações sobre o tema, recebemos hoje o professor José Luiz Quadros de Magalhães, professor dos cursos de Direito da UFMG e da PUC Minas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, primeiro vamos falar de uma forma geral. Qual é esse cenário da América Latina hoje? Pois é, a gente pode, depois de mais de 15 anos, se tomarmos a Venezuela como exemplo, finalzinho aí do século XX, 1999, 2000, ela recebe uma nova Constituição e um processo de transformação social e econômica muito importante. E aí outros estados da região também vão seguindo isso. Acontece com o Brasil, Bolívia, Equador, Chile em uma certa medida, Argentina, Uruguai, né, América Central, Nicarágua. Enfim, nós tivemos um momento de crescimento de governos democráticos, populares, de um processo de transformação social e econômico muito positivo. Por exemplo, a gente imaginar, só no Brasil e na Venezuela, né, foram criados mais de 200 campi universitários, 200 no Brasil e 200 na Venezuela. Né, novas universidades foram criadas no Brasil, né, a expansão da saúde, programas de saúde muito importantes, né, como mais médicos, etc. E agora, infelizmente, né, a gente tem uma onda conservadora, sim, horrorosa, que vem destruindo rapidamente essas conquistas. É muito difícil construir, né, mas é muito fácil destruir. E a gente tem um ataque grave aos direitos sociais no Brasil, essa tentativa de acabar com a Previdência, né, que na verdade não é reforma da Previdência, é acabar com a Previdência, acabar com o SUS, acabar com a educação pública no Brasil e abrir espaço para grandes corporações, principalmente norte-americanas, mas que vêm do mundo inteiro, né, no setor da educação, da saúde, da Previdência. Nós tivemos o ataque, por exemplo, à carne brasileira, o ataque na Petrobras, à tecnologia brasileira. Né? O que a gente está vivendo aí é um governo que eu diria que é um governo de traição nacional, né? Um governo de desconstrução nacional. Pois é, saindo um pouquinho do Brasil, o senhor citou a Venezuela. Qual que é o cenário atual lá hoje? Pois é, a gente tem que entender, para entender isso, a gente tem que pensar que está ocorrendo uma guerra econômica por espaços e uma guerra ideológica, né? Uma guerra de informação. Então há muito mentira, há muito encobrimento, as notícias chegam distorcidas, isso já há muito tempo. Né? A grande mídia, não só aqui no Brasil, né? Mas aqui no Brasil, acho que de forma ilimitada, ela mente, ela encobre, ela distorce, né? E isso tem acontecido em outros países. Para entender a Venezuela, a gente precisa ir, né, com cuidado atrás dessas notícias que chegam assim de forma superficial e apressada, né? Ou muitas vezes distorcida. O que acontece na Venezuela, por exemplo, não é o que deveria ter acontecido no Brasil com o Supremo Tribunal Federal, né? Barrar o golpe de Estado que aconteceu no Brasil. O Supremo de lá teve coragem de enfrentar o Legislativo que descumpriu uma ordem do Supremo. É importante que o telespectador perceba que se a gente, qualquer cidadão, né, qualquer um de nós, descumprir uma ordem judicial, o que acontece com a gente? Somos presos. Né? E também, como aconteceu com o senador, presidente do Senado aqui no Brasil, né, ninguém pode descumprir uma ordem judicial. E uma ordem do Supremo que aconteceu aqui, que foi descumprida. Né? No caso lá também, é uma ordem da Suprema Corte, né, que o Legislativo descumpriu. E empossou 3 deputados que não podiam ter sido empossados. Foi irregular, foi ilegal, foi inconstitucional a posse deles. Mas a posse desses 3 deputados dá a maioria para eles fazerem emenda constitucional e desmontar o que foi feito durante 15 anos de governo democrático popular na Venezuela. Que outros exemplos a gente pode citar de países da América Latina que estão passando por mudanças, por momentos conturbados atualmente? Pois é, olha, todos vêm sofrendo muita pressão. Né? O Equador, recentemente, teve uma eleição, o resultado da eleição, na minha compreensão, foi um resultado positivo. Né? Foi eleito o candidato do Rafael Correa, o Lenin, que tem um compromisso de continuar esse processo de transformação social, que no Equador também foi muito importante. Né? A gente tem nesses países atestados por órgãos internacionais, e aí também mais uma vez eu recomendo ao telespectador, né, que confira isso, vá até a internet, entre no site da ONU, onu.org, no site da ONU você tem lá o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. E ele tem informações sérias. Vão ver, por exemplo, que o país que mais reduziu
a desigualdade social na América foi a Venezuela nos últimos anos. A região do planeta onde mais reduziu a desigualdade social foi a América Latina. Né? E esse processo vem não só na Venezuela, vem ocorrendo no Equador, né? A melhoria da saúde, da educação, etc. E no Equador há muita pressão. Né? O candidato que representa esse projeto social, de expansão de direitos sociais, ele venceu as eleições. Mas o outro lado, assim como aconteceu no Brasil, está querendo melar o jogo, está querendo dar um golpe, como aconteceu no Brasil. Né? A Dilma venceu as eleições e aí vem um projeto conservador, né, que tira, por meio pseudo-jurídico, né, a presidenta da República. Lá estão querendo fazer a mesma coisa. As eleições foram há pouco tempo, né, mas já estão querendo tentar anular a eleição, pedir recontagem de voto, etc. Então, é compreender aí essa guerra por dois grandes projetos políticos. A gente só vai entender o que está acontecendo hoje na América Latina e no mundo. É uma guerra corporativa, uma guerra econômica por espaços econômicos, uma guerra ideológica, né, para distorcer as coisas e ganhar a cabeça das pessoas, né, e uma guerra de projetos políticos muito distintos. Né, um projeto político conservador ou neoliberal, né, de privatização de tudo, e um projeto político popular, democrático, de expansão da educação, da saúde pública e etc. para todo mundo. Esses dois projetos estão em embate. A gente pode ver também o caso do Chile, mas o Chile é o contrário. Né, o povo nas ruas, os estudantes nas ruas, para exigir, né, uma previdência pública, né, porque eles viram que essa coisa de previdência privada não funciona. Né? Outro lugar que teve também um momento de tensão recentemente foi o Paraguai, né, que também dá essa questão dos dois lados. Né? Como é que foi lá? Pois é, no Paraguai também as notícias chegam muito emboladas, vamos dizer assim. E aí é muito importante a gente ir atrás, desconfiar, porque, como eu disse, é uma guerra ideológica, é uma guerra de informação, e chega muita informação incompletas ou informações erradas. Sim, sim. No caso do Paraguai, você tem uma modificação da regra com relação à eleição, né, no processo legislativo, e essa modificação, permitindo a reeleição, permite a reeleição do atual presidente, que é um cara conservador, mas também permite a candidatura do Lugo, que foi um presidente, o primeiro presidente do Paraguai, né, um cara que comprometido também com transformações populares e democráticas. E que aí, quando eu utilizo essa expressão, né, transformações ou governos democráticos populares, eu estou falando justamente da expansão dos direitos sociais. Né, saúde pública, educação pública, previdência, etc, etc. O Lugo tentou fazer isso, houve um golpe contra o Lugo, né, que a gente pode entender até como um tubo de ensaio, né, para o golpe que depois aconteceu no Brasil, foi muito semelhante, foi um golpe parlamentar. Né, e aí, então, o Lugo foi afastado, né, por esse golpe. Agora, com essa emenda da reeleição, o Lugo pode se candidatar. E ele está na frente nas pesquisas. Provavelmente ele ganha essa eleição. Aí, então, o outro candidato, né, que teria que ganhar com a impossibilidade do Lugo se candidatar e do atual presidente se recandidatar, né, que é um candidato liberal, com um projeto neoliberal de privatização, etc., ele, então, quer também impedir essa transformação. E aí, as notícias, as informações que chegam do Paraguai, elas são muito contraditórias. Alguns dizem, o povo foi lá e botou fogo no Senado, né? Sim. Alguns até falam, isso não acontecer aqui. Não é por aí, não é pela violência. Sim, claro. Né? Mas parece, as outras notícias chegam, que a gente também contratada, né, para tentar criar uma instabilidade política e, com isso, evitar as eleições e, com isso, evitar a possibilidade, que cada vez se torna mais real, né, do Lugo vencer as próximas eleições e o Paraguai voltar a ter um projeto democrático popular. Né? O senhor citou aí essa questão de, é o que deveria ser feito aqui, enfim, não é pela violência nunca, né? Não, de jeito Mas nenhum. O que deveria ser feito? A população, como o senhor vê que a população está reagindo a tudo isso? O que deveria mudar nessa forma? Olha, eu acho que aos poucos as pessoas estão começando a perceber. A gente tem uma expressão antiga, né, que talvez os mais jovens não entendam, a ficha começa a cair, né? Aqueles telefones de ficha, quando outra tendia a cair a ficha. Ou seja, que as pessoas aos poucos começam a perceber que o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo no Brasil é muito grave. Né?
O problema todo é que a gente tem, como eu disse, uma grande mídia, e aí principalmente a Rede Globo, Revista Veja, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, né, que mentem, né, distorcem, selecionam notícias, encobrem outras notícias. A gente tem uma ação seletiva, por exemplo, desse juiz Sérgio Moro, que persegue alguns grupos, algumas empresas, alguns políticos, mas esquece de outros políticos com um monte de denúncias de outras empresas, etc. Então a gente vê que está sendo feito um jogo de distorção, de encobrimento, né, o que é muito perigoso. Né? A gente pode lembrar aí do caso na Itália, há mais tempo, teve a Operação Mãos Limpas. Eles prenderam mais de 4 mil políticos. Né? E, surpreendentemente, depois que 4 mil políticos e empresários envolvidos com corrupção. Né? Só que depois disso que aconteceu na Itália, a Itália teve o governo mais corrupto da história da Itália, que foi o governo Berlusconi. Ou seja, não adianta você prender um grupo e deixar outro grupo solto, que o outro grupo fica solto para fazer tudo sozinho. Né? Então você tem que, na verdade, fazer uma mudança mais ampla, uma reforma política mais ampla. É disso que a gente precisa. Tá certo. A gente está terminando o nosso tempo da entrevista. Professor, eu queria que o senhor comentasse dessa rede, de que o senhor é presidente, uma rede nacional. Como é que ela funciona? Qual que é o objetivo? Pois é. É a Rede para um Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Né? Hoje nós somos mais de 300 constitucionalistas em todos os estados da América. Eu assumi no final do ano passado a presidência da rede no Brasil. Né? E a gente tem já, desde 2008, fazendo estudos a respeito de um novo constitucionalismo, de uma nova forma democrática, a partir das experiências que ocorrem na Bolívia e no Equador. Né? O Equador tem uma nova Constituição em 2008, de um Estado plurinacional, e a Bolívia tem uma nova Constituição em 2009, também de um Estado plurinacional. Hoje a gente pode dizer que a Bolívia vive uma experiência democrática das mais radicais e mais importantes do planeta. Né? Só para o telespectador ter uma ideia brevíssima, aí, em poucos segundos, né, que o nosso tempo está acabando, a Bolívia hoje tem 36 sistemas jurídicos convivendo de forma harmoniosa. Né? Enquanto, por exemplo, no Brasil a gente tem um direito de família, um direito econômico, lá eles têm 36 direitos de família, 36 direitos econômicos. E a conquista importante dessa diversidade, o reconhecimento da diversidade, tanto do ponto de vista étnico como do ponto de vista individual. Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. É muito assunto, né? É muita coisa, pois é. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Se você quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.